Vamos lá, então. Muito bom dia a todos. Eu me chamo Clara, sou psicóloga e analista de People aqui no time do Zen Club. Vou ter a honra de mediar essa palestra aqui com o Juan, nosso Head de People, e o Zé, nosso CPTO e Co-Founder, sobre inteligência artificial. Deu pra ouvir? Inteligência artificial e como isso influencia em People, na trajetória de recursos humanos, tudo. Meninos, para vocês começarem, né, a gente começar a aquecer os motores, se apresenta pra galera, aterriza de onde vocês estão falando, que a gente vai conversando no nosso café aqui. Oi, bom dia a todos. Meu nome é José, sou um dos fundadores do Zen Club. Como vocês podem ver, meu sotaque é um pouco diferente. Sou de Portugal, mas faz uns 9 anos que eu estou no Brasil e agora empreendendo com o Zen Club, levando saúde mental para todo o Brasil. Obrigado. Hoje eu cuido das áreas de produto, tecnologia e dados aqui dentro, e então vamos falar um pouco sobre o que a gente tem vindo a fazer na área de inteligência artificial. Obrigado. Oi gente, tudo bem? Bom dia, eu sou o Juan. Não vou falar com sotaque português charmoso essa hora da manhã, tá? Porque ainda não tô nessa sintonia. Bora, sou Head de People no Zen, tá? Já dei uma circulada pelo RH. Sou super apaixonado por temática de dados e evolução. Acho que a gente pode otimizar muito o nosso tempo, que a gente tem muitos trabalhos manuais que a gente pode parar de fazer com que sejam manuais, e para que a gente de fato consiga fazer a parte bacana do trabalho, que é estar com gente, trocando com gente e desenvolvendo estratégia para a organização. E é isso, estou aqui no Zen há 1 ano e 6 meses, sou apaixonado por essa empresa e espero que vocês gostem também do papo que a gente vai ter hoje. Boa, gente. Então, essa vai ser uma palestra muito prática, tá? A gente não vai ficar falando sobre o futuro do trabalho e todos esses temas que estão bem em voga. A gente quer trazer uma perspectiva muito prática para como que a gente usa a inteligência artificial no nosso dia a dia, como que isso facilita a vida do time de pessoas. E aí, nesse sentido, Juan, facilita mesmo? Como a gente usa no nosso time? Conta um pouquinho pra galera. Boa, Clarinha. Como você disse, não vai ser nada de futurologia não, porque das habilidades que a gente dá os treinamentos lá na empresa, bola de cristal não é uma delas, tá? Mas a ideia é justamente facilitar o trabalho que é manual. Então assim, ajuda muito, nossa, demais. Inclusive eu fiquei chocadíssimo com o meu time há 6 meses atrás, quando eu falei, não, calma, vocês fazem isso na mão. Eu fiquei assim, chocado, e aí eu falei, não, quando for ter uma palestra do Zen Club, eu quero falar sobre isso, porque eu acho que tem um monte de gente aí fazendo uns cornojobs que não deveria, entendeu? Que dava pra sentar e pegar a parte rápida e, de fato, investir tempo no que importa, tá? A gente vai ter alguns desafios no que tange inteligência artificial em breve no nosso setor? Sim. Principalmente quando a gente está falando sobre empregabilidade. Mas em contrapartida, nós, dentro das áreas de pessoas, não sei como que é pra vocês, mas eu tenho quase certeza que não tem muito tempo, né? Não tem agenda, porque é 1, 2, 3 RHs, um monte de gente batendo na sua porta ou fazendo uma chamada contigo e querendo trocar, né? E muitas das vezes a gente não consegue, talvez, abranger tudo, porque, poxa, não dá pra carregar o mundo nas costas, né? E isso tem sido um artifício que eu tenho usado pra conseguir ter mais tempo de qualidade em outras atividades. Então, só para eu ter um senso aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre subsistema e como que eu vejo essas aplicações. Generalistas, acquisition, recrutamento e seleção, desenvolvimento, benefícios, tem BPs também aqui. Show. Esqueci de alguém? Departamento pessoal maravilhosa, operations. Bora então, gente. Eu uso muito, claro, meu queridinho ChatGPT, tá? E tem 80 mil jeitos de usar o ChatGPT, mas eu vou deixar claro me perguntar isso porque já tô devaneando, porque a pergunta foi outra. Se ajuda ou atrapalha, e se eu uso no meu time? Sim, eu uso no meu time e hoje em dia todo mundo é obrigado a usar. Por quê? Ai, gente, comunicar é muito difícil, né? Daí você já tem um monte de coisa pra fazer. Aí o texto tá coerente? O texto tá coeso? Como que tá esse processo? E as imagens bonitas, né? Daí você quer fazer aquela newsletter bafônica e vem com umas imagens meio peba. Então, a gente tá trabalhando muito nesse sentido. Edição de vídeo também. A gente tá falando sobre apogeu da geração Z. Essa galera, porra, acho que todo mundo aqui vê no dia a dia que
respondem os e-mails de vocês? Porque os meus não respondem. Às vezes só ignoram mesmo. Então, o jeito que a gente tem conseguido, por exemplo, no nosso time, fazer esse engajamento é utilizando desses artifícios, tá? E para poupar tempo, poxa, usar uma ferramenta que me ajuda a fazer um vídeo curto e que eu consiga soltar no Slack ou mandar no e-mail. Enfim, tudo isso tem sido elementos aos quais a gente tem usado. Esse é o geral, mas porque eu também tenho que deixar as outras pessoas falarem, eu vou passar aqui para a Clara e depois eu já conto as ferramentas e como que eu uso, tá? Boa. E ele fez a gente usar mesmo, tá, gente? Eu também não usava o ChatGPT, começou a facilitar muito nossa vida em People, então é por aí mesmo. Zé, e conta pra gente um pouquinho, na sua visão de co-founder, de CPTO, de pessoa que desenvolve esse tipo de estratégia mesmo a nível de negócio. O que é que você acha que é importante que a gente, como RH, saiba sobre tecnologias que têm a ver com inteligência artificial? Como é que a gente pode ter essa visão mais estratégica sobre esse tipo de ferramenta? Boa. Antes de mais, todo mundo sabe o que é o ChatGPT? Alguém não sabe? É ok não saber, porque a gente pode explicar rapidinho. Não? O ChatGPT é hoje uma interface de chat que usa inteligência artificial, você faz perguntas e ele dá respostas quase como se fosse um humano. Ele tem um conhecimento global de quase tudo no mundo e você pedir ajuda para, sei lá, me escreve um texto para comunicar ou dar más notícias para alguém. Ele dá esse texto, tá? Então, só genericamente é meio que um Google, mas como se fosse uma pessoa do outro lado. Você pode fazer perguntas aleatórias e ele vai te responder como se fosse um humano. De forma simplista é isso, tá? E no que diz respeito aos desafios e o que é que o RH precisa de saber, eu dizer, se vocês tivessem que escolher um skill set para desenvolver nesse quesito, eu vou usar o termo técnico e depois eu vou explicar o que é o Prompt Engineering, que é basicamente saber como perguntar as coisas. Porque, você sabe, a qualidade das respostas, seja no humano ou na inteligência artificial, vai depender muito das perguntas que você fizer. Então, acho que é muito importante as pessoas aprenderem a usar o ChatGPT nesse sentido. ChatGPT ou outras ferramentas, seja para gerar imagens, como o Juan falou, editar vídeos. Então, uma das coisas mais importantes nesse sentido, se vocês forem usar a ferramenta, em vez de perguntar, eu quero escrever um texto para comunicar um novo benefício. O simples facto de vocês adicionarem no início dessa frase, eu sou um profissional de RH que trabalha numa empresa de X, com Y colaboradores, com o objetivo de Z, por favor me ajuda a fazer alguma coisa. Vai dar um resultado totalmente diferente, mais personalizado para o vosso contexto e com output muito mais interessante. Então, de uma forma geral, é a mesma coisa que era no Google lá atrás. Eu não sei se todo mundo sabe, mas se você quer encontrar um documento no Google, existem atalhos que você pode dizer, me devolve só arquivos PDF, eu quero ver só imagens. E quando as pessoas não sabem procurar, fica difícil. Quando as pessoas sabem o que querem, fica mais fácil. Então, talvez é aqui que a gente possa aprofundar um pouco e, obviamente, que há ferramentas como a Clary, que a gente vai falar hoje, que também simplificam essa interação, porque às vezes é difícil. Por onde é que eu começo? Se tem ali um chat aberto, muitas vezes fica difícil você dar o primeiro passo. Então, a gente vai falar mais sobre isso daqui para frente. Boa, vamos lá. Juan, e aí só para aterrissar então nessa nossa prática em People, qual que você diria que são os benefícios, o que é que isso poupa para a gente de tempo, quais que são as habilidades que a gente está exercitando quando a gente está trabalhando nessa configuração com inteligências artificiais, cooperando mesmo com a tecnologia? Perfeito. O primeiro ponto, de fato, para mim, é poupar tempo e garantir que a gente está levando a qualidade, tá? Principalmente quando a gente está falando nessa tratativa de atividades repetitivas. Então, um exemplo, tá? A gente acabou de entregar no Zen Club a avaliação de performance, tá? Juan, mas como que você faz para ter uma construção textual? Você não está tirando a impessoalidade? Não. É exatamente o que o José falou. Às vezes, você tem o quê? 8, 9, 10 avaliações para escrever. Ou uma liderança sua tem que escrever. E não sei como que está dentro da experiência de vocês, mas tem lideranças que fazem textos incríveis e tem liderança que escreve arrasou, mandou bem.
Temos. É verdade, eu vi, eu corrijo. Principalmente em tecnologia. As pessoas têm um pouco de dificuldade de trazer evidências. Mas numa conversa contigo, ela fala, não, ele foi bom em tal projeto, ele foi bom naquele projeto. E aí, qual que foi o exercício que eu propus para minha liderança? Eu falei, abram o ChatGPT. Abram. E digita para eles sobre fulano. Tipo, Clara, foi muito bem esse quarter, foi um destaque. Beleza, já temos a conclusão. Ela fez uma excelente implementação do plano de desenvolvimento individual e das estratégias de onboarding. Clara, ainda precisa melhorar a sua comunicação com o público e naquela atividade específica do time, ela foi meio rude com não sei quem. Precisamos melhorar a comunicação. Daí você vira e fala, finaliza ou não começa. Eu sou o líder da Clara e eu gostaria de um feedback para ela para uma avaliação de desempenho. Utiliza as informações acima e me dê o resultado. Ele vai escrever esse texto para você de uma maneira maravilhosa, incrível e coesa. E aí você ainda tem várias ferramentas, tipo assim, escreva esse texto como um psicólogo escreveria. Escreva esse texto como, enfim, qualquer coisa que você tiver, como um jovem de 18 anos escreveria. E aí a gente vai amarrando estratégias que não são somente para, por exemplo, para uma área de desenvolvimento. Quando a gente tem vagas muito específicas, e aí, por exemplo, a gente busca entender sobre tech, a gente busca entender sobre o marketing, sobre sales. Mas existem jargões ou terminologias ali que estão bombando no momento que talvez a gente não esteja por dentro e que no briefing a gente não conseguiu pegar. Uma outra estratégia, por exemplo, escreva um anúncio da vaga tal, bota lá a job description básica e me faça um post de LinkedIn como se você fosse uma pessoa do marketing, como se você fosse uma pessoa de tech. E ele já vai usar uma piadinha, aí você pode botar, faça uma piadinha, faça um trocadilho envolvendo tecnologia. E você vai tendo esses textos que às vezes, poxa, demoraria um tempo para sentar, ter esse processo da criatividade. E ao invés de ficar construindo isso, você vai passar o olho para fazer aquilo. Então, dica 1 do desenvolvimento, dica 2. E também serve para toda a fase de feedback, tá, gente? Principalmente quando a gente está falando de feedback escrito, a gente abre muito espaço para interpretação, né? E você pode escrever o texto, considerando as regras de comunicação não violenta. Dê o feedback tal para a pessoa e o ChatGPT vai estruturar para você. E você pode usar aquilo para treinar, você pode usar aquilo para enviar para a pessoa. Aí ficou muito grande. Reduza na metade. É só falar isso. Ele vai reduzir na metade e manter a coerência do texto. Então, eu tenho usado isso bastante. E aí vem a minha parte onde eu sou mais preguiçoso. Que eu amo toda a parte de análise, mas eu tenho certa dificuldade de ficar lembrando as fórmulas de como eu fazia. Eu literalmente explico para o ChatGPT o que eu quero analisar, o dado que eu tenho, e peço ele para me dar o modelo da planilha. E pergunto a fórmula. Eu copio e colo no Excel. Eu copio, colo no Google Planilhas lá, e eu tenho pronto. Tipo, não tem aquele negócio de, como que é aquela fórmula, aí você vai pesquisar a fórmula no Google, aí você olha, funciona, não funciona. Quero construir um dashboard que precisa de me mostrar essa informação. Me ensine o passo a passo. Primeiro, clique no iniciar. Segundo, é um passo a passo mesmo. Então, assim, dá pra fazer de tudo, de tudo. Migo, use. Tá? Use, é a dica que eu dou. Então esse é um pouquinho dessa explanação. Depois também, se quiserem bater um papo aqui de outras frentes que eu uso. E por fim, só para dar uma introduzida, a Clary. Alguém que não sabe o que é a Clary? Show. O Zé vai falar bastante sobre isso aqui na sequência. O Zen Club passou um tempo no mesmo modelo como o ChatGPT funciona, que é conversacional, desenvolvendo a Clary. A Clary é a inteligência artificial do Zen Club, tá? Que é justamente para ajudar em várias interfaces. Poxa, a gente quer cuidar de pessoas. A gente não tem como sentar com cada um e falar, tipo, poxa, tá ansioso, tá nervoso agora? Esse exercício de respiração aqui, vamos conversar. Vou indicar um profissional específico para você pelo seu problema, pela sua situação. Tô numa semana, preciso de auxílio para uma conversa difícil com meu líder, sabe? Suporte no desenvolvimento aqui no trabalho. Às vezes a gente não tá simplesmente disponível. Então, a Clary faz esse trabalho
né, ela tem esse viés já incorporado para a saúde mental e auxiliar esse guia. E ela está desenvolvendo, ela está crescendo cada vez mais. O Zé também pode contar das novidades aí futuras que estão vindo, mas ela auxilia nessa interface. Existe certo nível de complexidade quando a gente está falando sobre dar conselho para as pessoas, principalmente quando a gente está falando de saúde emocional. Então, nesse lado, tem uma ferramenta disponível para a pessoa utilizar, para a pessoa colaboradora usar, em que tipo, putz, tô aqui ansioso, tô tendo uma crise de pânico, o que eu faço? Às vezes nem eu sei a resposta, às vezes eu também tô tendo a crise de pânico, porque, né, gente, essa semana aqui teve que fazer um processo seletivo, teve que fazer um desligamento, sair de lá meio chateado. Então, assim, é real e a melhor forma é a gente encarar isso de frente. E para finalizar com a minha frase de efeito, porque sim, eu sou barango, eu adoro frases de efeito. Aqui pra mim é bem um recorte do que tem um talk da Hermine Barda que ela fala que é muito assim, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar daqui pra frente, sabe? Eu acho que a gente pode parar de preocupar como a tecnologia vai fazer com que a nossa vida fique mais complexa ou vai tirar empregos e pode, na verdade, fazer com que as nossas vivências, os nossos empregos sejam melhores, sabe? E caminhar daqui pra frente mesmo para ganhar celeridade, para conquistar o espaço na mesa que a gente sempre quis, para ajudar a entregar análises boas, cálculos bons de retorno de investimento, fazer um acompanhamento adequado das pessoas. Então, assim, a gente está com todas as cartas na mão. E quando a gente fala sobre ser o profissional do futuro, por isso que eu brinquei, eu não tenho negócio de bola de cristal, é porque, na verdade, está muito mais sobre ser o profissional de hoje. Tem um monte de inovação aí, e um monte de gente, especialmente, falando muito de inovação, mas falando muito na teoria. E não tem uma pegada prática. Não tem a pegada prática, vamos lá testar e usar e a gente vai aprendendo. Pergunta pro ChatGPT como que você usa o ChatGPT, tá? Bora. Prometo que eu vou ser mais conciso, mas é porque eu adoro esse tema. Maravilhoso, vamos lá. Zé, então o Juan aterrissou a gente um pouquinho no que é a Clari, já sabemos um pouquinho da onde que a gente está partindo, né? Conta pra gente como que foi o processo de concepção da Clari, quais que eram os objetivos iniciais, as dores que a gente queria sanar, pra galera entender um pouquinho, e aí a gente entra em como a gente pode incorporar isso na nossa estratégia de bem-estar dentro das organizações, dentro de People. Boa, vamos lá. A Clari hoje funciona muito como um assistente de bem-estar das pessoas. E um dos principais objetivos aqui era aumentar o engajamento com a nossa plataforma. A gente sabe que é difícil, muitas vezes, para o RH comunicar que as pessoas têm que se cuidar e fica, talvez, meio chato repetir a mensagem o tempo todo. Então, a gente criou uma ferramenta que desse a oportunidade do usuário, no tempo dele, quando ele precisar, poder interagir de uma forma mais próximo do humano possível, porque afinal a inteligência artificial não é necessariamente humano, e poder ter os seus desafios minimizados, tá? Então o que a gente fez foi pensar quais são os principais desafios que as pessoas têm quando começam sua jornada emocional. O primeiro, eu vejo que há aqui um profissional do Zen Club, é como é que eu escolho o meu profissional? Mesmo para quem já faz terapia, para quem, mesmo se quer ir no médico, essa é a primeira pergunta, por onde é que eu começo? E a maioria das pessoas, vocês são da área, até têm algum conhecimento, mas não sabem a diferença entre a abordagem A e a abordagem B, às vezes não sabem nem identificar o que é que elas estão sentindo. E às vezes uma busca, como a gente tem no nosso site, apesar de ter vários filtros, ela não explica isso. Diz lá, terapia cognitiva ou comportamental. Para um leigo, não vai dizer nada. Então, falando com a Clari, eu posso perguntar, eu tenho aqui um desafio, sei lá, não sei como contar alguma coisa do meu passado para o meu parceiro ou parceira. E eu preciso falar com alguém. E a Clari vai perguntar, tá, mas me fala um pouco mais sobre você, que tipo de pessoa você é, e até entender e eventualmente vai explicar, dentro do Zen Club a gente tem várias abordagens que funcionam de forma diferente e se adaptam às necessidades e interesses de cada um. Você quer conhecer mais? E a pessoa fala sim. Então a gente dá um breve resumo do que é. Depois a pessoa, ou a Clari, vai perguntar, beleza, agora que você já entendeu mais ou menos as opções, como é que eu posso te ajudar? O que você está sentindo nesse momento? E ela vai dizer, sinto uma certa angústia. Beleza, você quer
ou ansiedade, um exemplo mais fácil. Você quer que eu te sugira um exercício para você relaxar um pouco agora? E ela vai na nossa biblioteca de conteúdos, porque a gente tem muito conteúdo no nosso aplicativo e às vezes é difícil de achar, efetivamente. Às vezes você nem sabe o que é que está procurando ou por que palavra procurar. Quando você expressa na sua linguagem natural, a Clary consegue interpretar isso e traduzir para um conteúdo que a gente tem lá dentro. Então vai recomendar para você. Fiz o exercício, me senti melhor, mas ainda assim, eu quero falar com uma pessoa. Eu quero desabafar, quero explicar mais. Beleza. Então, com base naquilo que você já conheceu, você tem alguma preferência de profissional, de gênero? A pessoa que só se sentem bem falando com homem ou com mulher. Tem limitação, restrição de preço, eventualmente custo, a gente sabe que é um limitador, apesar de hoje muitas empresas fornecerem um Zen Club como benefício, isso facilita bastante, mas para quem não tem, preço é essencial. Então, pegando todas as informações desse usuário, a gente consegue buscar na nossa base de mais de 1000 profissionais e recomendar 1, 2 que são mais adequados a tudo aquilo que contou para a gente. Tá? Então, realmente é um assistente. A gente não vê a inteligência artificial como um substituto dos nossos profissionais. Tá? Vê como alguém que pode ajudar, direcionar e encaminhar da melhor forma possível e atender, como o Juan falou muito bem, em até situações emergenciais ou direcionar de forma mais objetiva. Porque a gente tem muitos conteúdos e às vezes é difícil de acessar. Ou às vezes é chato. Você quer ler sobre ansiedade, mas tem um blog post lá de 3.000 palavras. Se você quer saber uma coisa específica, em nossa inteligência artificial tem a capacidade de selecionar a parte do blog post que vai responder especificamente àquilo que é a sua dúvida. Tá? E, enfim, isso é apenas para o usuário. A gente está também fazendo alguns desenvolvimentos e vou já dar aqui um spoiler. Semana que vem a gente vai ter um lançamento para especialistas. Então, como é que a gente pode ajudar especialistas de saúde mental no dia a dia? Tá? Às vezes são coisas simples, como ajudar no gerenciamento da agenda. Eu preciso bloquear a minha quinta-feira, só que ter que entrar no site, abrir, configurar, abrir um slot, trocar a disponibilidade é complexo. Eventualmente, assim, bloqueio a minha quinta-feira às 4 da tarde, porque eu agora também tenho que me cuidar, quero ir na academia, todo dia até final do ano. E a inteligência artificial faz isso para ele. Me dá um resumo dos meus pacientes de hoje. Porque às vezes, assim, quem tem uma carreira longa e faz 40 atendimentos por semana, fica difícil dar seguimento de tudo e entender o que é que cada um lembrar de tudo. A gente consegue fazer um resumo daquilo que foram as últimas sessões para que você, em 1 minuto, consiga entender. Tá? Então isso para psicólogo, terapeuta, enfim, é muito interessante. E até para RH, que vai vir no próximo quarter, tá? A gente está desenvolvendo e até quero pedir para no final, se tiverem feedback, me procurarem. Ajudarem coisas simples como a gente fornece muito dado hoje na nossa plataforma. Então, para quem não conhece, o Zen Club ajuda vocês a entender quais áreas estão potencialmente mais adoecidas, quais são... Hoje a gente não mostra as pessoas, mas se tiver uma área de saúde, a gente consegue abrir esse dado para você. E eu sei que às vezes é difícil interpretar o dado, é difícil achar o gráfico que vocês procuram. Mas vocês podem pedir ajuda para a Clary nesse sentido. Me mostra quais são os departamentos que têm maior tendência de problemas de ansiedade. E a Clary vai procurar nos dados e traz para você resumido. Departamento 1, 2 e 3. Tem alguma relação aqui que eu possa encontrar nos dados de tempo que a pessoa, ou número de sessões que a pessoa faz e evolução dentro da plataforma? Tem sim, tem isso aqui e isso aqui. Tarefas mais mundanas que vocês têm que fazer no dia a dia. Provavelmente, eu sei porque às vezes eu sou chato nesse sentido, tenho muitas dúvidas para com o RH. Quando é que vai cair o 13º salário? Como é que funciona a aplica de férias? Eu preciso ir no plano odontológico. Só um minutinho. E... Uma coisa que é importante nesse sentido, ou que a gente vai conseguir fazer, é, imaginem que vocês conseguem fazer o upload de todas as informações que vocês têm hoje, já bem documentadas, para essa inteligência artificial, e ela responde tudo isso para os vossos funcionários. Tá? Então, são apenas algumas das coisas que a gente está fazendo com a Clary para vocês. Desculpa a demora. Não era demora não, eu só queria...
Mentira, RH que tem líder que pergunta a mesma coisa toda semana, aposto que aqui ninguém tem. Ninguém tem gente perguntando a mesma coisa que você acabou de falar no e-mail anterior. Não tem aqui, ó. Esse povo aqui, menino, tem umas lideranças evoluídas. Jamais você faz isso, imagina. Juan, só pra gente então falar um pouquinho dessa perspectiva de People, antes da gente abrir também para perguntas da nossa audiência, né, que a gente já está se encaminhando para o final. Pensando aí, a gente tem desenvolvido no Zen Club uma frente bem interessante de saúde que a gente está trabalhando. Como que você vê que a Clare, o próprio produto do Zen Club, pode se inserir numa estratégia de bem-estar corporativo, numa estratégia de saúde ocupacional? Perfeito. Só de novo para eu entender aqui minha audiência, porque daí eu direciono a resposta. Alguém ainda não tem o Zen Club na empresa? Muita gente, olha, então tá na hora de ter, né, gente? Na saída vai ter uns povos assim maravilhosos com os coletinhos. Cadê os coletinhos? Com os coletinhos, com o chapeuzinho e etc. Ali, ó, pessoas de coletinho, Vocês podem falar com essas pessoas incríveis e maravilhosas, porque elas também vão dar brinde especial para vocês agora na saída. Mas, voltando. No Zen Club eu acho que eu tenho duas interfaces, tá? Primeiro, agir com inteligência. Então, eu tenho uma quantidade de dados, como o José trouxe, que me mostra, de fato, me possibilita entender o que está acontecendo com a minha população interna. A minha grande dificuldade, antes de ter esse tipo de dado, era tangibilizar numa discussão, conversar com a minha liderança, conversar com a diretoria para aprovar algum budget, tá? E eu estou falando da minha antiga empresa, quando eu, por exemplo, contratei o Zen Club para trabalhar, enfim, para algum projeto, é trazer métrica para a saúde mental. A gente sabe falar de turnover, a gente sabe falar de SLA de contratação, mas como que a gente vai falando sobre estafa, sobre burnout? Além da nossa folha do nosso plano de saúde ficar mais caro, mas o que a gente tem para falar, sabe? E melhor, como que a gente acompanha isso ao longo do tempo? A gente quer sentar na mesa, a gente quer trocar, a gente quer ser estratégico, mas a gente só consegue isso com uma história bem amarrada com esses dados. E foi aí a primeira interface que me ajuda e me auxilia. Porque as pessoas fazendo terapia, as pessoas tendo o aplicativo onde elas fazem o check-in todos os dias, as pessoas tendo um espaço para fazer as suas... a parte de desenvolvimento mesmo, sabe? A gente usa no Zen Club o conteúdo que tem lá dentro do PDI das pessoas. Então, você tendo isso centralizado e eu conseguindo acompanhar essas métricas, eu consigo chegar para o José e falar: tá na hora da gente investir nesse tipo de projeto, tá? Então, assim, dentro dessa visão, acho que essa é a primeira interface. Como que a Clare me ajuda a empacotar tudo isso? Primeiro, é disponibilidade mesmo, sabe? Gente, eu tenho 5 pessoas no meu time. E eu vou ser muito realista. Se eu estou em algum momento difícil, a gente simplesmente, humanamente impossível, estar disponível para todo mundo. Eu não consigo. E eu tenho uma gama de profissionais muito capacitados dentro do Zen Club. Por isso, eu abrir o Zen Club para as pessoas colaboradoras. Se eu ajudo, tem uma ferramenta que ajuda essa pessoa a encontrar alguém que vai poder fazer o acolhimento no momento que eu não posso, sabe? E se eu já resolvi um problema que seria mais grave, porque querendo ou não, a gente olha para a pessoa na sua integralidade. Não é só o nosso funcionário, ele tem uma vivência, ele tem um trabalho, às vezes alguma coisa muito grave aconteceu na vida dele e que eu simplesmente não tenho condição de acolher. Não tenho condição pelo tempo, não tenho condição psicológica também para acolher essa pessoa, o conhecimento. Saber que essa pessoa vai poder encontrar mais rapidamente um profissional, sabe? É impagável. Então, assim, pra mim, esse foi o grande facilitador. E aí vem todos os outros poréns que o José trouxe, que é tipo, poxa, me dá tal dado, me fala como vai ser, sabe? Então, assim, isso é extremamente relevante e eu dividiria nessas duas interfaces. Ai, Juan, não vou poder contratar o Zen Club agora. Perfeito, faz o seguinte. Conhece a ferramenta. Eu acho que nós, como RHs, a gente tem que saber. A gente não pode ter tudo. Eu tenho 80 mil coisas que eu queria ter, minha querida. Não tá dando pra ter ainda, mas vou ter. Mas conhecer o que tá rolando é importante, sabe? O que tem de disponibilidade, sabe? Porque a gente tem que estar preparado. Tá preparado para conversar sobre isso, para trocar sobre isso. Vou passar aqui pra Clarinha, porque agora já também vai pros encerramentos. Acho que a gente tem tempo para uma pergunta, talvez? O público, sim. É. O público sempre. Vamos lá. Então, 1, 2 perguntas, gente. Vocês sinalizam e eu vou até aí para passar o microfone para vocês.
perguntas sobre a Clari, perguntas sobre como a gente usa inteligência artificial em People, curiosidades, como a gente desenvolveu a Clari, a parte de tecnologia que eu queria muito entender mais também. O que vocês quiserem. Pergunta? Boa. É mais uma curiosidade sobre a plataforma, tá? Eu vi que vocês têm psicólogos, é isso? Disponíveis. E esses psicólogos trabalham diretamente com a Zen Club ou são terceirizados? Boa. Bom dia. Os nossos psicólogos hoje são terceirizados, mas grande parte deles dedica muito da sua agenda ao Zen Club. Então, todos os nossos psicólogos passam por um treinamento interno, tem um processo de seleção também, e a gente olha mais como parceiros. É muito menos uma visão de plano de saúde, tem aqui alguns profissionais que podem falar sobre isso, tá? Se quiserem, que atendem dentro do Zen Club e podem atestar esse fato, mas é isso. Além de psicólogos, temos também outros terapeutas e coaches, visto que os desafios do mundo empresarial são bastante abrangentes, tá? Perguntas? Então vamos então para a nossa finalização. Gente, antes de eu esquecer, né? Primeiro agradecer muito a presença dos nossos convidados. Segundo, falar que a gente vai ter... Mais uma. Boa, vamos lá. Aproveitando que você tocou no assunto sobre inteligência artificial, poderiam explicar, eu não peguei a palestra toda, então se vocês tiverem falado sobre isso, desculpa, mas poderiam explicar como que vocês utilizam a inteligência artificial, já está disponível na plataforma da Zen Club, enfim. Então eu vou te fazer um convite duplo, tá? Tá disponível, é a Clari. Já contamos aqui, pessoal, mas você fica aí, quiser, vai tomar um café com você. Ele é o construtor aí do rolê e ele te conta todos os detalhes, beleza? Como você chama? Késia? Espera aí então, tá, Késia? E aproveitando então pro fechamento, eu que agradeço, Clara, é muito legal estar aqui com você. E é legal mesmo, tá, gente? Porque ela foi minha primeira estagiária e foi muito lindo. E ela tá no Zen Club comigo hoje, isso é muito legal. Estou super disponível para falar sobre isso, para trocar sobre como a gente utiliza IA no nosso dia a dia. Vamos, enfim, eu acho que esse é um movimento que a gente tem que se apossar dele. Eu acho que quando a gente fala sobre a área de pessoas, a gente sabe o quanto a gente é protagonista, mas a gente acaba perdendo espaço no dia a dia, porque a gente não ocupa os espaços. Então acho que aqui a gente tem a possibilidade de estar na ponta, sabe? De puxar esse movimento dentro das nossas organizações. De você ser a pessoa que vai ensinar para as outras lideranças como que elas vão fazer o dia a dia delas estar mais próximo e ser referência, tá? E por último, uma questão que eu tenho muito aprendido, a gente só consegue gerir aquilo que a gente consegue medir, sabe? E dentro do nosso cotidiano a gente tem que fazer escolhas todos os dias do para onde a gente vai dar atenção. Ter dados para embasar isso é essencial. Eu sei que eu estou chovendo um pouco no molhado nesse sentido, mas já está pronto, na verdade. A gente só precisa usar, sabe? E é muito menos moroso do que a gente acredita, de coração, assim. Vocês conseguem falar comigo pelo LinkedIn, Juan Caetano. Estou super disponível mesmo para a gente trocar. Enfim, muito obrigado por me receberem aqui. E agora eu vou passar para o José. Bom, antes de mais, obrigado vocês também por terem escutado a nossa palestra. Eu queria ficar aqui disponível para vocês, não só agora em seguida, mas ao longo do resto do dia. Vai ser muito importante para a gente aprender como pode melhorar o nosso produto para atender às vossas necessidades. Então acho que essa é uma premissa dentro do Zen Club. Obviamente que a gente tenta inovar, mas não adianta inovar se não for resolver as dores de vocês. Esse é o nosso objetivo e fica o convite para conversar, tomar um cafezinho, uma água, para que a gente possa evoluir o produto para atender às vossas necessidades. Tá bom? E tem cerveja mais tarde, para quem quiser. Tá bom? Obrigado. Gente, não esqueçam do brinde especial Vai passar entregando. que a gente tem para quem assistiu a palestra. Muito obrigada pela presença de vocês. Curtam o resto da programação que a gente vai ter no stand ao longo do dia. Contem com a gente, estamos aqui para isso. E muito obrigada pela presença e pela participação.